Vamos lá, candlestick. Você que acompanhou os primeiros vídeos, né, exemplificado sobre candles, o gráfico de velas, vou mostrar para você aqui agora, na prática, qual que é a lógica do formato, do volume, da cor dos candles. Para que isso serve? Por que utilizamos este gráfico? E como utilizar deste formato de candles e como montar estratégias em cima deste gráfico de candles. O formato de candle ele é determinado pelo valor que o preço do ativo atingiu no período escolhido, como eu falei para você. Então, existe ali candles de 1 minuto até 1 mês, certo? Então, ele é formado pela ação dos preços determinada pelas ações e intenções dos intervenientes naquele mercado, certo? Então, aqui a gente tem dois tipos de candle, um de volume comprador e outro de volume vendedor. Geralmente, os candles de volume comprador, ele inicia de baixo para cima, tá? E os candles de volume vendedor, ele inicia de cima para baixo, tá? Então, é bem simples de você identificar quando um candle ele tem volume de compra, tá? Considerando também já com raciocínio lá da aula de suporte e resistência. Junto à zona de compra e à zona de venda, é fácil identificar um candle de volume comprador e um candle de volume vendedor. E a gente vai estudar um pouquinho aqui alguns formatos de candle que é importante você saber, né, identificar ele no gráfico. Como vocês já sabem, o candlestick ele é uma técnica de análise gráfica de mercado criado no Japão em meados do século XVIII, nas antigas bolsas de arroz de Osaka. Candlestick é um nome ocidentalizado, em inglês, trazida ao ocidente pelo americano Stine Nielsen, investidor de Wall Street. Os 3 elementos de um candlestick são esses aqui. Primeiro, período. Cada candle representa um período. Exemplo, 4 horas, 2 horas, 1 hora. Segundo, cor. Candle de alta e candle de baixa. E 3, formatos. Um dos candlesticks mais conhecido e que mais a gente identifica no gráfico é o candle martelo, tá? Ele é um candle muito importante para tomar uma decisão também em determinadas zonas de compra e de venda. Quando ele surge, ele traz uma interpretação para quem está fazendo análise. Então, geralmente, quando existe ali uma zona de suporte e acontece o fechamento de um candle neste formato, numa zona de suporte, o investidor ele identifica que ali é uma região forte e credível para comprar o ativo, porque até mesmo os candles estão entregando essa mensagem. E o candle martelo invertido, que seria um martelo de ponta cabeça, ele também traz uma interpretação para o investidor que está analisando o mercado. Geralmente, quando ele surge no topo, numa zona de resistência, ele traz mais confirmação de que aquela região é credível para o investidor vender o ativo, tá? Ele tem este formato, geralmente o de volume comprador, ele tem a sua abertura em cima, tá? Ele vai até lá embaixo, ele abre aqui, vai até lá embaixo, e aí ele o que acontece? Ele é rejeitado pelos vendedores, e aí ele deixa esse rastro aqui, ó, que a gente chama de sombra, de pavio, tá? E aí ele tem o seu fechamento, e o fechamento forma justamente um martelo. O de volume vendedor é a mesma questão, porém a abertura dele vem de baixo. Ele abre como um candle positivo, um candle verde, e ele vai até uma zona de resistência onde ele é rejeitado e empurrado o preço para baixo, né? Como ele nasce com uma força de compra, os vendedores estão posicionados em uma determinada zona, o preço é empurrado e aí ele tem o seu fechamento no meio ali do caminho do candle que faz esse formato de martelo. Então, candlestick padrão martelo. Temos também o candle doji, tá? O doji, ele é um candle que a gente vai identificar em regiões de indecisão, onde o preço do ativo não está correndo nem para um lado nem para o outro, onde há ali uma consolidação, né? Na aula de tendências vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tá? Porém, esse formato de candle ele aparece bastante no gráfico, mas ele traz uma interpretação para o investidor que está analisando o mercado, que não é um bom momento de você fazer uma negociação,
Então vamos lá. O gráfico de candles ele é composto por duas partes, corpo e sombras. O corpo é a parte entre a abertura e o fechamento, né? A parte mais alargada, colorida da figura acima. E existe uma classe de candles, contudo, que não possuem corpo. São os chamados doji, como eu expliquei aqui para vocês. Um doji ele é formado quando a abertura e fechamento coincidem. Exemplo aqui da nossa imagem. Quando ele fecha na mesma região que abriu. Nem ele foi para ambos lados, ele subiu, ele desceu, mas na hora do fechamento, em determinado horário, ele fechou no mesmo local onde ele abriu o preço. Então, ele não me trouxe nenhuma interpretação, ele me deixou confusa. Então, interpretando isso, né, desse candle, a mensagem que o candle está me passando, eu já não tomo decisão de negociar quando isso vier a acontecer. Quando eu identificar o candle doji, eu deixo de operar. É uma pausa, um momento de eu só analisar o mercado e esperar ele começar a ter ação de preço. Porque os candles são formados pela ação de preço. Quando o preço está numa direção, começa a formar aqueles candles nos time frames. Então, quando o doji aparece, sai fora. É um candle de indecisão, tá? Ele não te entrega ali uma mensagem para você fazer negociação. Agora, vamos para o gráfico e identificar os candles em regiões de compra e de venda. Agora que você já sabe como identificar uma zona de compra e de venda, vamos identificar esses candles stick. Vamos assimilar ambos raciocínios para encontrar as zonas de compra e de venda e identificar possíveis regiões de negociação, usando a interpretação de zona de compra e de venda com suporte e resistência e também com os candles stick, que agora você já sabe o que significa os candles e os seus formatos. Então vamos lá. A gente tem aqui uma zona de resistência. Olha só que legal, uma zona de resistência. Temos aqui uma zona de compra, de suporte. E olha que interessante que a gente tem aqui, que a gente pode identificar. A gente tem um candle vermelho aqui, né? Ó. E aqui também nós temos alguns candles quase que formando um doji, demonstrando que nesta região, após surgir uma vela de venda, né, confirmando que ali é uma região de resistência, ele já começou a entregar candles sem volume, né, fazendo com que a gente aguarde que o preço comece o movimento dele de baixa e olha o que aconteceu adiante. O preço desceu e olha os candles, todos vermelhos, cheios, tá? Formando aí, então, uma pernadinha aqui, ó, de baixa, certo? Fácil de identificar, né? Neste ponto aqui, qual foi a interpretação do investidor após surgir esse candle enorme com volume de compra? Ponto de suporte. Vou parar por aqui. Então, aqui é meu preço de saída. Aqui é o meu preço de entrada. Aqui é o meu preço de saída. Quando o mercado ele entregou este movimento aqui, o que aconteceu na outra vela? Já começou a subir também. Por quê? Quem estava vendido aqui já fechou as negociações e o preço ele já voltou a subir e reforçaram a compra, certo? Depois veio os candles de indecisão. Olha só aqui o candle de indecisão. Tá vendo que quando há candle de indecisão não é interessante você operar? Porque você corre grande risco de acontecer o que aconteceu aqui, ó, no preço. Ele tá inconstante, ele rompeu aqui, ó, a zona de suporte anterior, voltou para dentro de novo, agora está numa consolidação. Então, assim, não é um bom momento de você operar quando há candles de indecisão. Priorize por negociar em zonas de suporte e resistência, identificando sempre o formato do candle, considerando sempre o volume deste candle, porque ele vai te trazer uma interpretação correta, tá? Então, você vai coincidir esses dois raciocínios. Identificar a zona de suporte e resistência, observar o formato de candle, a cor desse candle, o formato desse candle, o volume desse candle,
Daí, então, você já vai ter 2 tipos de conhecimento para começar a montar seu operacional, para dar o seu ponto de partida nas negociações. Certo? Então é isso. Esse foi o vídeo aula dos Candice e Chic. Te aguardo na próxima aula.